procura da sobrevivência, à procura da saúde, porque nessas coisas de mudanças, nessa coisa de falta de água, hoje o problema de água é tão grave que quando aparece uma chimpaca, a chimpaca é disputada com entre as pessoas e os animais. E daí surgem doenças diarreicas e outras complicações abdominais. Este cidadão, nessa condição, não pode esperar medidas de médio prazo. Precisa de medidas imediatas. Para salvar a vida. E enquanto se salva a vida, o Estado decreta ou também envolve-se em medidas de solução a médio prazo, ou seja, medidas sustentáveis. Mas primeiro é socorrer quem está à fome. Caros companheiros, caros concidadãos, falo na condição de militante da UNITA e nesta condição devo dizer que a UNITA está muito atenta e muito preocupada com esta situação e por isso tem feito aquilo que pode fazer. Mas a UNITA não pode fazê-lo sozinho. A UNITA tem de contar com a sociedade. A UNITA não pode pensar fazer sozinho essas mudanças que o país clama. A UNITA tem de contar com a sociedade. O presidente Adalberto está preocupado com a situação que o país vive e tem se pronunciado. Tem tido muita coragem. Pela coragem que ele tem tido, tem sofrido consequências. Uma delas é que o governo, ou seja, o partido que governa, definiu uma política de o combater até a exaustão. Combatê-lo até a exaustão. Essa que tem coragem tem que estar de lado. Preferem ficar com pessoas yes men, sim, 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 que chama bosse ao seu adversário. Portanto, a UNITA e o presidente Adalberto podem ser esses novos atores capazes de tirar o país da atual situação e trazer uma nova dinâmica para a gestão da coisa pública. Para este desafio, a UNITA tem estado a preparar já há algum tempo a força anímica dos seus militantes e dos seus quadros. Mas não basta a força anímica dos militantes e dos quadros da UNITA. Até porque em Angola, caros concidadãos, ninguém vence um governo viciado, um governo partidarizado, um governo que partidarizou a CNE, um governo que partidarizou todas as instituições, um governo que sequestrou a comunicação social. Não se vence de forma isolada. É preciso unir as forças patrióticas. É preciso unir as forças patrióticas. Por isso é que é de prioridade e capital importância para a UNITA a mobilização dos patriotas para a alternância. E a UNITA mobiliza os patriotas para a alternância trazendo uma proposta da construção de uma frente ampla. Uma frente em volta da UNITA para fazermos face ao mesmo adversário. Como disse, ninguém vence sozinho um governo viciado, um governo que partidarizou as instituições. Nós pretendemos, com esta ampla frente, evitar dispersão de votos nas próximas eleições. O nosso sistema não permite coligações pós-eleitorais, como fazem os portugueses, com a famosa geringonça, em que se uma das forças ganhar com uma maioria relativa, pode ser derrotada pela reconstituição da oposição. Em Angola isso não funciona. Portanto, nós temos que nos organizar antes, porque se for daquele lado,
a nossa lei não permite. Aqui em Angola, uma minoria simples derrota uma grande maioria. Uma minoria simples derrota uma grande maioria na oposição. Se o MPLA conseguir ter 25% nas próximas eleições, a UNITA tiver 20%, a FNLA 5%, o PRS 6%, a Casa CE 7% ou 10%, depois mais uma outra força, mais X, vamos chegar à conclusão de que somados nós devemos estar entre 40% a 50% na oposição. 50% na oposição, na atual Constituição, não consegue derrotar quem conseguiu relativa maioria na ordem dos 25%. Então temos que nos organizar antes. Temos que nos organizar antes. Dali que todos os patriotas são convocados a participarem neste grande movimento, nesta ampla frente, e fazemos face. Vamos deixar de lado nossos orgulhos políticos. Não precisam ser todos da UNITA, cada qual preserve a sua identidade. Preserve a sua identidade, mas no dia do voto vamos conjugar esforços, vamos botar para o mesmo cesto. Vamos botar para o mesmo cesto, para evitar que os votos sejam dispersos e distribuídos. Depois vão dar numa maioria fragmentada. Numa maioria fragmentada na oposição. O que se pretende com a ampla frente patriótica é ganhar com a cidadania, através da participação individual na luta pelos direitos cívicos e pelos direitos políticos. Existem nas comunidades astros políticos, existem estrelas políticas que mobilizam, atrás de si vêm muitos cidadãos. Esses patriotas devem se compenetrar, devem juntar-se à ampla frente e devem mobilizar para a alternância. Estamos a entender? Estamos a entender? Devem mobilizar, devem compenetrar-se, devem juntar os seus esforços para a alternância. Caros compatriotas, nesta perspectiva que eu defino, os patriotas devem despertar, devem estar próximos das comunidades para empreender ações fundamentais, como, por exemplo, incentivar o cidadão para a obtenção do bilhete de identidade. Hoje, incentivar o cidadão para ter o bilhete de identidade tem que ser nossa preocupação. Vejam as normas que estão a estabelecer. Só vai atualizar o registro quem tem o bilhete. Se não tiver o bilhete, você corre o risco de não votar. Então, cada um de nós presentes, se você é comerciante e tem 4, 5 empregados, saiba se os teus empregados já têm o bilhete de identidade. Se não tiver, é empurrá-los para o registro civil, para terem o bilhete. Você, o professor, diga aos estudantes para irem tratar do seu bilhete. Você é autoridade tradicional, diga aos seus súbditos para irem tratar do bilhete de identidade. Você é pastor, diga, é padre, diga, meus filhos, meus rebanhos vão tratar do bilhete. Porque o bilhete hoje tornou-se num documento muito importante para habilitar o cidadão a ir para ter direito ao voto. Depois de efetivada a obtenção do bilhete, é dizer ao cidadão para ir a se registrar. Agora estamos a fazer um registro oficioso. É ir para ir se registrar. E é dizer ao cidadão que tenha paciência. Porque o sistema caiu, é moroso. Às vezes está a se fazer de propósito. Às vezes estão fazendo isso de propósito. É ir. Enquanto os políticos no topo lutam para desembaraçar o sistema, nós estamos a empurrar as pessoas para irem se registrar. Quando acabar o registro, vamos obrigar os registradores a fixarem as listas nas paredes, para sabermos se o nosso nome está escrito corretamente ou não, e se nosso nome está mesmo indicado lá onde eu pedi, ou foi transferido para uma outra área.
de modo a que tenhamos tempo de corrigir. Feita a votação, feito o registro e todos os processos, depois é votar. E no dia do voto, o cidadão não deve ficar descansado. No voto, agora é confirmar o trabalho que você fez ontem de empurrar as pessoas para o registro. E o número de pessoas que vão para o registro corresponde ao número de pessoas que você conseguiu sensibilizar para irem. Portanto, o número de pessoas que vão para o voto corresponde ao número de pessoas que você conseguiu trazer do registro. O voto é para efetivar a nossa opção, a nossa vontade de alternância. O voto é para permitir que os cidadãos constituam um governo inclusivo, um governo de salvação nacional, um governo que vai olhar para nós, um governo que vai retificar este sistema de administração, esse sistema de governação que precisa de ser formatado, que ficou entupido, enquistou, tem de ser formatado. Caros companheiros, outra tarefa muito importante dos políticos e da cidadania é a mobilização, para que tenhamos a noção da importância do voto, a importância do registro, a importância da mudança de regime. Mas, meus irmãos, para esse trabalho nós temos que levar uma mensagem tranquilizadora. Porque também aqueles que fizeram mal aos outros durante muito tempo têm medo de mudança. Os que fizeram mal aos outros têm medo de mudança. Mas nós queremos fazer uma mudança pacífica, uma mudança responsável, uma mudança segura, em que os que governaram simplesmente vão para a oposição para observar os outros como é que se faz a governação. Aqueles que foram para o governo também têm que se portar como republicanos, olhando para o cidadão não como derrotado e eu vencedor ou ganhador. Não, perdeu as eleições, mas continua a ser cidadão, merece o tratamento condigno. Assim não haverá receios daquelas pessoas que não, se passar um outro partido, se passar a UNITA, vão correr conosco. Essa mensagem é errada, porque a UNITA conta ganhar com dignidade, ganhar com responsabilidade e governar com muita responsabilidade, com republicanismo. Vai governar com aqueles que já estão na função pública. Os professores estão para continuar ali até quando chegar o tempo da reforma. Os enfermeiros estão para ficar ali até quando chegar o dia da reforma. Os polícias estão para ficar ali até quando chegar a reforma. A segurança do Estado está para ficar ali até a reforma. As funções públicas, ou seja, o funcionalismo público não se altera com as eleições. O que se altera com as eleições são funções políticas. Os que exercem funções profissionais não mudam com as eleições, mantêm-se até quando chegar o tempo da reforma. Essa mensagem de tranquilização tem que ser. Portanto, meus caros irmãos, companheiros e compatriotas, estamos no tempo do registro oficioso. Devemos levar uma mensagem tranquilizadora. Apesar da dificuldade, devemos encorajar os cidadãos a se dirigirem aos BUAPs e promoverem os seus registros, porque são esses que os vão habilitar para votarem em 2022 e todos dizermos que participamos na empreitada de mudar a situação.
Participamos como cidadãos e as coisas mudaram. A família tem mais alegria, o dinheiro vai passar a ter outra expressão, a comunidade vai viver um outro ambiente, todos na igualdade, na justiça, na solidariedade, na paz e no desenvolvimento. É bom que cada um de nós se sinta que pode participar nesta empreitada. E nós terminamos convidando a todos, mãos à obra, e trabalhemos para que este momento surja para Angola. Muito obrigado.